quase fui pego de surpresa. Quase. Eu estava seguindo um outro calendário lá que tinha um nome estranho para mim, não era eu hoje. E eu estava tranquilo. Eu mudou até o pastor Daniel semana passada e foi lá na você, meu irmão, quarta-feira é você? Eu falei, não, eu não. Tá o irmão, olha aqui. Só que eu não tinha visto que tinha mudado. Aí era eu sim. Aí o pastor ontem falou para mim, Diego, estou preparado para amanhã? Eu falei, meu Deus, é eu mesmo? Aí eu tive que dar um jeito, né, irmãos? Diego! Aleluia. A gente vai continuar estudando de Timóteo. Glória a Deus! Hoje é a partir do capítulo 2. Mas um pouquinho antes, irmão, eu gostaria de falar uma coisinha aqui. Uma experiência que eu tive. E estou lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras. Principalmente hoje. Esse texto aqui ele fala muito demais. Eu estudei ele hoje pela manhã e fala tremendamente comigo. Porém, o exemplo que eu quero dar não foi de hoje. Uns dias atrás, a gente que está participando do seminário, essas coisas, a gente acaba lendo um pouquinho mais nos textos. E a palavra fala, nós quando você lê a Bíblia, de maneira grandiosa com a gente. De maneira grandiosa. Um tempo atrás, até antes de, acho que foi dezembro, eu estava fazendo uma aula e apareceu um texto de Filemão. Aí eu fui estudar ali por conta, Filemão. O livro de Filemão pequenininho, passando ali umas 2 horas ali. Depois você começa, né? Não fica, né? E eu vinha passando uma prova terrível com uma certa pessoa lá na onde eu trabalho, na oficina. Essa pessoa, cheguei a falar para ele que eu não mexeria mais nos carros dele, de tanto trabalho que eu estava dando. Aí estava trabalhando demais. Estava fazendo de tudo para que ele não fosse todo dia que estava lá. Ia lá, passava o tempo e aquilo estava me corroendo, sabe? Eu sou humano, né, irmãos? Como o pastor fala, a gente tem que falar aqui, não podemos ser hipócritas, né? Somos humanos, sem hipocrisia nenhuma. Eu estava errado. Então fui estudar essa carta de Filemão, e estudando ali eu vi que Paulo que mandou essa carta para Filemão a respeito de um escravo que Filemão tinha. E esse escravo fugiu de Filemão, né, da casa dele. E Paulo mandava essa carta para que Filemão recebesse ele de coração aberto, como se fosse o próprio Paulo. Né? Lógico, ali passei horas ali nesse texto. E foi aí quando eu acabei de ler o texto, essa palavra veio de encontro comigo, e, como se fosse o Espírito Santo falou para mim. Por que você está agindo dessa maneira com essa pessoa? Né? E aquilo me quebrou de um jeito que me mudou. Né? Eu tive que realmente mudar, porque a palavra de Deus entrou e mudou. Um outro exemplo foi um tempo atrás da minha própria esposa. A gente estava em casa e ela também estava passando por momentos difíceis. Eu lembro que estava eu e o Dioguinho na sala, se eu não me engano, estava assistindo um Fusquinha Herbie lá. Eu e o Dioguinho. E ela foi para o quarto. Ela falou, Diego, vou lá para o quarto. Falei, tá bom. Aí do nada eu escuto essa mulher chorando, e chorava vai soluçar, gente, lá no quarto. Aí eu falei pro Glória, o que é, né? Aconteceu alguma coisa, não sei. Cheguei lá, ela estava com a Bíblia aberta. E chorava. O que foi? Ela, Deus falou comigo. E Deus, quando fala, Ele toca de uma maneira tão grande. E normalmente, quando você lê, medita, interpreta, você vê que o erro está em você próprio. Às vezes a gente acha que o erro está numa outra pessoa. Às vezes a gente acha que o problema está até em Deus, né? Mas aí você começa a ler e meditar, você vê que o problema é você. Né? Você vê como o Espírito Santo de Deus trabalha nas vidas através da leitura bíblica. Por isso que eu gostaria de pedir para os irmãos, aquele que puder, faça um esforço, tire um tempinho para meditar nas Sagradas Escrituras. É muito bom. Amém? Vamos começar aqui agora a falar em 1 Timóteo a partir do verso 2. Tá? Deixa eu achar meu resuminho aqui.
Hoje eu notei que os irmãos deixaram até o ventilador desligado já. Vamos lá. Todos acharam em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 7 hoje, tá? A gente vai estudar verso a verso. Todos acharam? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A gente vê aqui, irmãos, como eu pude falar, essa palavra hoje falou grandemente comigo, porque fala a respeito de oração. E eu notei aqui que eu preciso realmente orar bem mais, né? E espero que consiga passar aos irmãos aquilo que o Senhor passou no meu coração hoje, amém? Glória a Deus. Vamos lá, para começar no estudo, aqui fala no primeiro capítulo, que antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões. Aqui, Paulo, a gente vê, né, que nesse tempo aqui, a igreja de Éfeso pode ter se tornado negligente em orar pelos perdidos, né? Uma vez que Paulo rogou para Timóteo que tornasse isso uma prioridade, né? Porque os falsos mestres judaicos na época lá que tinham, eles tinham pregado um evangelho pervertido, certamente até restringindo a oração evangelística, a oração que intercede pela salvação de outras pessoas, né? O exclusivismo na época do judaísmo, eles achavam provavelmente ali que a salvação era só para eles, só para essa elite ali deles, né? Excluía então, nesse caso, a necessidade de orar pelas pessoas que são perdidas, né? O fato de que Paulo então inicia esse discurso sobre as obrigações da igreja com esse tópico aí em particular indica o papel importante que a oração deve desempenhar na vida da igreja. Se o principal objetivo de Deus para a sua igreja envolvia a comunhão, o conhecimento das Escrituras o conformidade à imagem de Cristo, o plano de Deus então ali seria melhor executado se Deus enviasse logo para o céu, né? Porém, essas não são as principais funções da igreja aqui na terra. Deus deixou na gente aqui a igreja para alcançar esses perdidos. E antes que a igreja cumpra essa missão no mundo, ela deve compreender a amplitude do chamado do Evangelho, né? Essa passagem aqui, em particular, chama todos os cristãos a intercederem pelos perdidos, em geral com 4 formas aqui de orações, que ele falou aqui, que são as orações, súplicas, intercessões e ações de graça. O que é súplica? Súplica está relacionada à apresentação de um pedido ou uma necessidade a Deus. Isso é a súplica. Oração, ela já é o movimento da alma em direção a Deus. As orações, elas são um ato de adoração a Deus. Intercessões já está relacionado mais com uma súplica em favor de alguém, ou de algo, de alguma pessoa. E ações de graça, ela já se refere mais à nossa gratidão pelo que Deus tem feito, né? Talvez pelas vidas ou por qualquer outra coisa. A ação de graça é isso. Paulo quer que os cristãos aqui de Éfeso tenham compaixão pelos perdidos, compreendam aí a profundidade da dor e do sofrimento dessas pessoas que estão perdidas, e voltem-se intimamente para Deus, suplicando pela salvação deles, né? E nós vemos que Paulo aqui ainda fala
que eles têm que fazer isso em favor de todos os homens. Devemos orar, irmãos, por todos, sem exceção. O que eu vejo com isso? Principalmente na ação social que a gente vai fazer aqui pela Igreja do PR em Ação. A gente saindo pelas ruas aí vê diversas pessoas no estado de rua, drogas, prostituição, vê de tudo. E Deus aqui me chama a falar para os irmãos a orarmos por essas pessoas também. Eles estão ali, necessitam que eles encontrem a Deus ali para que possam ser salvos e sair dessa vida de perdição. E não somente por eles, né, irmãos? A gente vê hoje a guerra, a Rússia e a Ucrânia. Temos que orar para essas pessoas, tem cristãos lá, né? E continuando aqui um pouquinho, a gente vai ver também mais algumas coisas que Paulo pede para a gente, pede a Timóteo ali que mantenha nessa igreja, que eles venham orar, né? Uma coisa importante, que às vezes muitos de nós achamos que nós temos que orar só por aqueles que a gente acha que vai ser salvo. E não é bem assim. Aqui Paulo também explica que nós temos que orar por todos, independente de cor, raça, nação, independente de até religião. Nós temos que orar realmente por todos. É isso que ele está falando aqui, né? Continuando agora, a gente vai para o capítulo 2, verso 2. Continuando esse texto, né? Paulo ainda fala para que a gente ore em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Às vezes, né, irmãos, a gente vê que pelo fato de governantes poderosos e influentes aí, muitos deles são até hostis a Deus, né? Eles são frequentemente alvo de amargura e até animosidade. Porém, Paulo invoca os cristãos que oram para esses líderes, para que esses líderes se arrependam, né, de seus pecados e aceitem o Evangelho. O que significa que os efésios deveriam orar até pela salvação de Nero, que era o rei da época lá, que era um imperador cruel, odioso, ele perseguia os da fé. Então Paulo estava falando isso, para que as pessoas orarem para a salvação dessas pessoas, dos reis, governantes, né? E o que eu falo hoje, como a gente está indo, voltando novamente para a Ucrânia e Rússia, temos que orar para esses presidentes, né? Orar para que Deus os salve até, orar pelo nosso presidente, orar pelos presidentes do mundo, nação, governadores, prefeitos. Para quê? Porque Paulo fala aqui para que vivamos uma vida tranquila e mansa. O termo tranquilo, ele refere-se à ausência de perturbações exteriores, e mansa refere-se à ausência de perturbações interiores. O que acontece? Se a gente tiver, orarmos, se Deus quiser converter um desses presidentes, ou até o nosso, ou nossos governadores, e uma pessoa que age com a mesma fé que nós, será que a gente não vai ter uma forma mais mansa, uma forma mais tranquila, sabendo que estamos liderados com a pessoa que realmente é cristão? Então temos que orar, né? E continuando nesse mesmo versículo, Paulo fala para que vivamos, orar por eles, para que vivamos de uma maneira tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Piedade aqui, irmãos, refere-se à atitude e conduta adequadas diante de Deus em relação a tudo. O termo respeito pode ser traduzido como seriedade moral e refere-se à dignidade moral e ao comportamento santo diante dos homens. A gente tem que mostrar para o mundo que nós somos cristãos de verdade, né? Não só aqui na igreja. Não é verdade? Quem somos nós? Quem somos nós os cristãos aqui fora da igreja? Será que damos um testemunho de verdadeiro cristão? Será que nós pagamos todas as nossas contas certinho, devemos para ninguém? Né? Será que somos honestos? Será que o povo, ao olhar de fora para a gente, eles veem ali vai um cristão de verdade? Né? Ser crente não é ser crente aqui só na igreja. Ser crente é ser crente na rua, em casa, na escola, no serviço. Ser um cristão de verdade
é ser em todos os lugares, não só aqui, né? E isso as pessoas têm que ver em nós, né? Agora vamos continuar, versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo está dizendo aqui que a oração intercessora em favor de todos os homens, independente de cor, raça, nacionalidade, posição social, essa oração em favor dos reis, presidentes, países, nações é algo bom e aceitável diante de Deus. Ele se agrada quando seus filhos oram e vivem na sua dependência e ainda intercede por outros homens. Aí eu vejo, irmãos, uma coisa que Deus pegou comigo hoje. Como é que nós estamos orando? Será que às vezes nas nossas orações nós somos egoístas demais, pensando só em nós mesmos? Né? Foi nisso aqui que o Espírito Santo perguntou em mim hoje. Como está a minha oração? Por que eu estou intercedendo a Deus? Né? A gente tem que nos atentar mais a isso. Aqui Paulo está falando para a gente orar por todos, sem exceção. Não só aqueles que a gente quer bem. Orar até pelos nossos inimigos e abençoar os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal. É isso que eu vejo aqui. Às vezes, uma oração de muitos, Senhor, abençoa a minha vida, só para saber. Eu quero isso, me ajuda nisso, eu faço aquilo, isso, aquilo, outro. E às vezes esquece até de orar pelo próprio pastor que sofre todo dia orando por você. Às vezes a gente se esquece de orar até pela esposa ou pelo marido, pensando só em nós, somos egoístas demais. Temos que pensar mais nos outros. É isso que eu vejo nas orações. O que será que estamos pedindo para Deus só para nós? Né? Ou será que estamos pedindo para Deus também em favor de outros? Como eu falei, em favor da ação social, em favor daqueles meninos na rua que passam frio e fome, ou aqueles que estão lá na guerra. Né? Será que nós estamos orando pensando só em nós mesmos? Vamos continuar. Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos por meio da fé em Jesus. A gente vê isso porque Deus fala que lá em João 3,16 que Ele amou o mundo inteiro. Ele também fala lá em 1 João 2,2 que Cristo é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Isso aqui, irmãos, não significa, porém, aqui que todos os homens sejam, é uma referência que todos os homens, sem exceção, vão ser salvos. Não é isso que está querendo dizer aqui nesse texto. Tá? Aqui se refere, certamente, a que todos os homens, sem acepção, sem distinção, ou seja, judeus, gentios, rico, pobre, branco, negro, todos esses aí, eles estão incluídos naquele abraço de Deus. Não que todos, sem exceção, vão ser salvos, entendeu? O próprio Deus, Ele deseja que eles cheguem ao conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. A gente tem que entender, nessa parte aqui, que o decreto aqui da eleição de Deus é secreto. Ele escolheu quem Ele quis, para ser salvo. Os cristãos aqui não tem como saber se são escolhidos enquanto não responderem ao chamado de Deus. E isso a gente vai ver lá em Mateus 22,14. Deixa eu abrir aqui. Mateus 22. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está lá em Mateus 22,14. E também tem uma referência disso lá em João 17. Deixa eu achar, João 17. Evangelho de João, capítulo 17.
virar. João 17, 1, 2 e 3. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de lhes conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nessa parte, a gente tem que entender, nesse versículo, que quando ele fala que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, esses que ele fala que Deus deseja, que Deus realmente deseja que todos fossem salvos, mas antes disso tem aquele decreto de Deus, o decreto da eleição, e ele escolheu os seus, E é isso que a gente vê nesse texto aqui, que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste, a todos que deste a Jesus. São estes os que realmente ali vão ser salvos, Mas eu desejo, a gente vê aqui, por isso que nós temos que pregar a todos, sem exceção. A gente não tem como saber se uma pessoa é escolhida ou não. Então a gente tem que orar por todos, sem exceção, porque a gente não sabe se um é escolhido ou se o outro não é. Então pregue todos, por isso que a Bíblia fala: ide e pregai o evangelho a todos, toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Continuando agora, versículo 5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Naquela época que foi escrito, o Paulo está escrevendo ali a Timóteo, a cidade de Éfeso, onde Timóteo era o pastor, havia ali diversos deuses. Embora haja muitos deuses, só existe um Deus vivo e verdadeiro. A gente vê isso em 1 Coríntios 8, 4 e 6. 1 Coríntios 8, do 4 ao 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo, e não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então a gente entende que nesse versículo fala que há um só Deus. E ele também fala que tem um só mediador, entre Deus e os homens. Mediador, nessa palavra, refere-se a alguém que intervém entre duas partes para resolver o conflito ou ratificar uma aliança. Jesus Cristo, ele é o único mediador que pode restabelecer a paz entre Deus e os pecadores. Isso a gente consegue ver também, tem um texto sobre isso, lá em Hebreus. Aquele que tiver sua Bíblia aí, abre aí. Em Hebreus 8, e verso 6. Estou chegando aqui. Hebreus 8, 6. A gente vai ver que só tem um mediador. Agora, como obteve Jesus ministério mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Também em Hebreus vai falar sobre a mediação de Jesus, 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então a gente sabe aqui, através de textos, e não são só esses, vários textos na Bíblia, que Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem, não tem outro. Não há outro mediador de jeito nenhum. A gente vê que na Bíblia não há lugar para santo, para anjo, para Maria, para João, para seja quem for, ser outro mediador entre Deus e os homens. É somente Jesus.
Porque o próprio Jesus falou lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus falou que Ele é o mediador, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Então, muitas das vezes, em vários lugares aí falam, né? Ah, Maria intercede por nós, ah, não sei quem intercede por mim. É só Jesus, irmãos, não tem outro. Não tem outro mediador, é só Jesus, aquele que nós servimos, e o nosso Rei, nosso Senhor, amém? Continuando agora, a gente está no verso 6 de 1 Timóteo 2,6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A morte de Cristo, irmãos, vemos aqui, que ela foi o suficiente para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Todavia, o aspecto substitutivo de sua morte é aplicado somente aos escolhidos, né? A gente vê em 2 Coríntios 5, do 14 ao 21. Deixa eu achar aqui, 2 Coríntios 5, do 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deixa eu ver aqui. Até o 21. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a gente vê aqui que o resgate de Jesus ele foi realmente por todos, né? O resgate de Jesus ele foi pelos escolhidos. A morte de Cristo é, portanto, ilimitada e em sua suficiência, mas limitada em sua aplicação, porque a expiação dos pecados por Cristo é indivisível, inesgotável e suficiente para cobrir a culpa de todos os pecados que sejam cometidos. Deus pode oferecê-la claramente a todos. No entanto, somente eleitos responderão e serão salvos, segundo o propósito eterno de Deus. João 17, 12. Hoje tem bastante leitura, irmãos. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna e a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que este conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, Cristo Jesus, a quem enviaste. O que a gente entende com isso, irmãos? Tenta explicar de uma maneira mais clara, né? Que a respeito do resgate de Cristo, né? Que a gente fala, né? Que ele resgatou-se por todos. Realmente, como fala aqui, o Senhor Jesus ele tem o poder para resgatar a todos. Porém, aplicando-se isso, a gente vê que esse resgate é apenas foi para os escolhidos de Deus. Porque uma que não faz sentido, vamos supor, Deus é justo, Ele é santo, justo, não faz sentido que o sangue dele que perdoou um pecador, esse pecador está perdoado, não faz sentido que eles mandariam a pessoa do inferno, né? Então a gente vê isso. É isso que eu gostaria de explicar, mas não estou conseguindo aqui achar palavras, né? Que Deus é santo, Ele é justo, e o sangue dele é para todos. Conseguiu ali, é capaz, o poder do sangue de Cristo, ele é capaz de perdoar a todos, porém, ele acaba ali sendo, como eu posso falar assim, como é que eu posso achar a palavra aqui? Só um minuto, fugiu a palavra, estava na mente. O sangue de Cristo, ele realmente é capaz de perdoar a todos, porém ele é eficaz apenas para aqueles que são salvos, são eleitos de Deus, né? Aqueles que realmente seguem a Cristo. É essa que é a palavra que eu queria achar, né?
Vamos continuar então aqui, agora para o último versículo de hoje. Para isso foi designado um pregador, versículo 7. E apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo aqui está falando dele, né? Ele próprio, nessa carta que ele mandou para Timóteo. Que a gente vê ali, para isso foi designado um pregador. A missão de Paulo estava baseada ali nas verdades que a gente leu aqui nos versículos 3 ao 6. Vou ler ali só para os irmãos entenderem. Do 3 ao 6 aqui, ó. Então a missão de Paulo está bem delineada nesses 3 versículos aqui, ó. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Paulo aqui, ele fala que ele foi designado para isso, né? Para falar sobre Jesus, para pregar sobre Jesus. É isso que ele estava querendo falar. Paulo, ele foi ali, ele fala, ele foi um arauto público que proclamou o Evangelho de Cristo. Ele está falando um pouquinho sobre ele nesse versículo. E ele ainda fala que ele afirma a verdade, está entre parênteses, ele não mente. Essa afirmação enfática de Paulo sobre a sua autoridade apostólica visa enfatizar que ele era realmente o mestre dos gentios, né? Esse aspecto assim, que é distintivo da designação da apostólica de Paulo, demonstra a extensão universal do Evangelho. A necessidade de Paulo em fazer essa distinção sugere que talvez ali na época ele estava lidando até com falsos mestres, né, que a gente vem estudando ao longo dessa carta, e que havia enfraquecido assim, o interesse dos efésios em orar pelos gentios, pelos que precisam, pelos perdidos. Por isso que Paulo fala, ele enfatiza que ele é o mestre dos gentios. E Paulo realmente foi, né, irmãos? A gente vê ao longo de diversas cartas, a modo de vida dele, ele realmente foi um mestre dos gentios na fé, na verdade. E eu acredito que foi através dele, né, que nós estamos aqui. E ele foi o apóstolo que pregou aos gentios, né, fora ali da nação de Israel. E eu acredito que foi através de Paulo, né, que esse evangelho chegou até a gente hoje aqui no Brasil. Amém? E foi-se os 7 versículos de hoje. Amém? Agradeço a oportunidade.